paz do Senhor a todos. Um bom dia, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Um feliz sábado a todos vocês. Para a nossa pregação de hoje, eu vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na carta de Judas. E nós vamos ler o versículo 5 ao versículo 7, em nome do Senhor Jesus. Melhorou o áudio? Acho que foi, obrigado. Então abra por favor a sua Bíblia em Judas. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus. Mesmo que já sabem de tudo isso, eu quero lembrar vocês que depois de libertar um povo da terra do Egito, Jesus, posteriormente, destruiu os que não creram. E os anjos que não mantiveram o seu próprio princípio, mas que deixaram o seu lugar, ele os tem confinado em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E de modo semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, como eles, foram postas como exemplo a todos nós, sofrendo a pena do fogo eterno. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de cultuarmos todos juntos, de louvarmos ao Senhor, de juntos lermos a sua palavra, ofertarmos, que o Senhor possa continuar nos dando esse privilégio de virmos à sua casa e adorar o seu nome juntos como igreja. Eu oro para que o Senhor venha nos capacitar de entender a sua palavra e de aplicar nas nossas vidas. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, um bom dia a todos. O título da mensagem de hoje, que a gente vai abordar nesses próximos minutinhos juntos, são os exemplos da justiça de Deus para nós. Aqui, Judas, o autor da carta, do versículo 5 ao versículo 7, ele nos traz alguns exemplos do juízo de Deus sobre o pecado, sobre os ímpios. E a ideia é que nessa manhã a gente possa estudar e nos debruçarmos um pouco sobre estes exemplos, sobre o juízo de Deus a estes. Nós estamos aqui na nossa série de Judas. No primeiro episódio, entre aspas, no primeiro sermão da nossa série, nós vimos do versículo 1 ao versículo 2, quais são as marcas daqueles que são chamados de Deus. E a gente viu que a marca daqueles que são chamados por Deus é a humildade, é o amor que Deus deu no coração, é tendo a misericórdia e a paz sendo multiplicada nos corações. Na semana passada, no segundo sermão, nós vimos sobre o propósito da carta de Judas. Afinal, por que Judas escreve essa carta? Qual que é o conteúdo central da carta? O que levou Judas a escrever o que ele escreveu? E nós vimos através do pastor Zezinho semana passada que o principal propósito de Judas ter escrito essa carta foi para que a igreja, para que nós batalhássemos pela fé que foi dada a todos os salvos. E aí Judas ele fala que se infiltraram homens maus dentro da igreja. Então, por que a gente tem que batalhar pela fé? Judas afirma que nós devemos batalhar por essa fé, porque entraram certos homens, entraram pessoas dentro da igreja, sorrateiramente infiltradas, como difícil notar, dentro da igreja, espalhando heresias e mentiras. E aí Judas fala assim: são homens ímpios, que mudam a graça de Deus em libertinagem ou em devassidão, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. E aí Judas fala que estes ímpios, que se infiltraram sorrateiramente dentro da igreja, foram condenados há muito tempo. Então, qual que é a ideia do versículo 5 ao versículo 7, que foi o texto que nós lemos dos 3 exemplos da justiça de Deus sobre esses ímpios?
Judas, nesse texto, ele está querendo reforçar o que ele falou no versículo anterior. Então, qual que é a ideia? Judas, no versículo anterior, ele falou que esses ímpios que entraram na igreja foram condenados por Deus e têm a sua condenação há muito tempo. Então, Judas vai dar um exemplo de que isso que ele falou é verdade. Então, Judas ele vai dar 3 exemplos de que estes ímpios que se infiltram na igreja são pessoas que têm uma condenação futura. E ele dá 3 exemplos disso, de que de fato todos estes que se infiltram na igreja para corromper os salvos são pessoas que o que aguardam eles é um juízo severo de Deus. E ele nos elenca 3 exemplos sobre esse juízo severo. E o primeiro exemplo que ele nos traz é o juízo de Deus sobre o povo do Egito, que Jesus salva e posteriormente destrói. O segundo exemplo é sobre anjos que pecaram e que agora estão presos em algemas e correntes eternas, esperando o juízo final. E o terceiro exemplo é da cidade de Sodoma e Gomorra, que são colocadas como uma amostra a nós do juízo do fogo eterno de Deus. Ou seja, Judas está elencando esses 3 exemplos para a gente ter certeza na nossa mente que aqueles ímpios e todos aqueles que negam o Senhor, nada os aguarda senão um triste e terrível juízo de Deus sobre eles. Todo mundo comigo? Tudo ok? Todo mundo entendeu do porquê que Judas escreveu a carta? Judas escreve a carta para batalhar pela fé. Por que que a gente tem que batalhar pela fé? Porque está surgindo heresia no meio da igreja. Está surgindo gente má se infiltrando no meio. E aí Judas fala que estes que se infiltram na igreja são pessoas que têm sobre eles o juízo de Deus. E como prova do que Judas está falando é verdade, ele cita 3 exemplos de que o juízo de Deus não falha. Então, a título de introdução, nós vivemos numa época em que a graça de Deus tem se supervalorizado muito. A gente vive numa geração, a gente vive no meio de um evangelho em que tudo que se tem pregado é graça. Tudo que se tem pregado é que Jesus te ama. Tudo que se tem pregado é que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que Deus vai mudar tudo na sua história, que Deus vai dar tudo o que você quer. Então a gente vive numa época em que o juízo de Deus tem sido negligenciado. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para nós. Quantas vezes você já escutou um sermão, uma pregação sobre o inferno? Quantas vezes? A gente já foi para a igreja no nosso sábado, colocou nossa roupinha de ver Deus para escutar 40 minutos de um sermão sobre o inferno. Raro, né? Mas sobre a graça de Deus, quanta gente já escuta? Todos os sábados. E eu não estou falando que isso é errado. Sempre devemos apontar para a obra salvadora de Cristo. Só que isso nos mostra que vivemos num tempo em que o foco excessivo da graça tem levado a nós termos uma conduta que esquece de um Deus justo, que esquece de um Deus que vai trazer juízo. Então Judas, ele nos quer lembrar de um Deus que ele é justo e trará juízo a todos estes que pecam e que têm a sua condenação anunciada por Deus. Então nós vamos dividir o sermão de hoje em 3 partes, seguindo esses 3 exemplos do juízo de Deus para nós. Só que antes disso, eu quero falar de uma pessoa que falou muito sobre juízo. E sabe quem foi a pessoa em toda a Bíblia que mais falou a palavra inferno? Sabe quem foi? Jesus. E um dado que eu andei pesquisando e fazendo uma leitura é que a palavra inferno tem 3 palavras no grego, lá no Novo Testamento, para usar. A primeira é Geena, que era um vale, como se fosse um aterro sanitário que existia. Então, quando alguém falava inferno, ele estava na cabeça esse vale do Geena, que era um lixão na época que todo mundo jogava fogo para queimar as coisas. Então, é como se fosse um lugar de fogo que destrói todo o lixo. A segunda palavra é Hades, que é uma palavra que significa mundo dos mortos, ou mundo subterrâneo. E a terceira palavra é Tártaro, como um lugar de punição, onde tem alguma coisa com fogo e trevas. Ou seja, sempre quando tem a palavra inferno, é uma ideia de um lugar de punição
terrível, onde tem fogo e onde é longe da glória de Deus. E quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Durante todo o Novo Testamento, a palavra inferno é citada 23 vezes. E dessas 23 vezes que a palavra inferno é citada no Novo Testamento, 15 vezes foi Jesus que falou a palavra inferno. Então, o inferno era frequentemente citado nos ensinos de Jesus. E mais uma vez vem uma nossa reflexão. Poucas vezes nós pregamos sobre o inferno. E Jesus parece que durante todo o sermão dele sempre alertava que existe um inferno, que vai existir um julgamento, que vai existir um juízo. E isso, na verdade, aumentava a urgência da pregação do evangelho e do chamado de Jesus ao arrependimento. Até porque a primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se, e não eu amo vocês. E isso nos faz ressaltar alguma coisa. Muitas vezes a gente tem colocado um evangelho que supervaloriza a graça e que esquece do juízo de Deus. Então a ideia da mensagem de hoje é a gente relembrar que esse Jesus, que é amor, que se sacrificou para que todos nós fôssemos salvos desse destino do inferno, nunca deixou de falar que ele de fato existe, mas na verdade ele é quem mais falou sobre isso, 15 das 23 vezes. Então, em primeiro lugar, o primeiro exemplo que Judas nos traz para a gente lembrar de que existe inferno, de que existe o juízo de Deus e que de fato aquilo que ele falou no versículo 4, que esses ímpios vão ser condenados, de fato são. O primeiro exemplo que ele traz, e eu achei o mais extraordinário dos três, é o exemplo do povo do Egito, que foi salvo por Jesus, mas depois foi destruído por ele. É como diz no versículo 5, diz assim a palavra de Deus: mesmo que vocês já saibam de tudo isso, eu quero relembrar vocês que depois que Jesus libertou o povo do Egito, posteriormente ele destruiu os que não creram. E o primeiro exemplo que Judas nos traz do juízo de Deus sobre os ímpios foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. E por que eu achei fantástico esse texto? Porque Judas coloca que Jesus os salvou. Eles eram um povo de Deus. Eles experimentaram o maná cair do céu. Eles experimentaram as águas amargas virarem água potável. Eles experimentaram uma nuvem que os cobria do calor e uma coluna de fogo que os esquentava à noite. Eles experimentaram os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus do Monte Sinai. Eles experimentaram a face de Moisés brilhando porque viu Deus. Era um povo que teve contato com Deus. Só que este contato com Deus, mas eles terem vivido todos esses milagres, não impediu que eles fossem destruídos e julgados por Deus. Mas Deus destruiu e julgou os que não creram nele. E por que eu achei isso um exemplo e algo tão extraordinário e que eu quero destacar acima dos outros dois exemplos que a gente vai trazer? Porque muitas vezes a gente acredita que porque a gente está na igreja, porque a gente fez ou faz alguma coisa, ok, estamos salvos. E eu quero relembrar, junto com Judas que quis relembrar, que o povo que Deus libertou do Egito foi destruído pela incredulidade. Não adianta você estar na igreja, você estar rodeado na igreja, você ter se batizado, você fazer tudo, se você não crer de verdade em Jesus. Se o seu coração não está de verdade nele. E a prova disso é o povo de Israel. Todo mundo, a maioria das pessoas, até quem não é da igreja, conhece a história do Êxodo. O povo que era escravizado, então veio as pragas, veio o rã, veio tudo. Olha como Deus salva milagrosamente esse povo. E aí quando esse povo sai do Egito, do nada eles se encontram com um paredão azul de água, e eles falam, já era. Deus nos libertou do Egito para matar todo mundo afogado no mar. E aí Deus abre o mar, o povo passa com uma coluna de água pela direita, com uma coluna de água pela esquerda. Depois que eles
passam, fala que Miriam escreve um louvor para agradecer a Deus. Depois o povo recebe a tábua dos 10 mandamentos, tem milagre. Eles estão com vontade de comer carne, Deus dá carne. Eles estão enjoados de pão, Deus dá outra coisa. Deus dá água, Deus dá tudo. Deus dá calor, Deus protege do frio. É um povo que Deus liberta, é um povo que experimentou a graça de Deus. É um povo que faz parte do povo de Deus. Só que é o mesmo povo que é incrédulo e é destruído e morre 40 anos no deserto. E de todo esse povo que foi salvo do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. O resto tiveram as suas sandálias e seus corpos deixados naquele deserto de incredulidade. E o que isso nos ensina? Não adianta estarmos na igreja com um coração longe. Não adianta você servir a Deus com medo de ir para o inferno. Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você de fato crê nele ou não. Não adianta vir à igreja porque você sabe que talvez Deus existe. E que se talvez Deus existe, é melhor estar do lado dele do que não estar. Porque vai que ele existe mesmo. E aí eu não quero ir para o inferno. Então é melhor eu ficar aqui na igreja. Deus sabe o seu coração se é verdade ou não. E o que Judas nos faz relembrar é que não adianta você estar na igreja, não adianta você ser batizado, não adianta você falar línguas, não adianta você ter dom, não adianta você tocar, pregar, não adianta você estar no meio do povo de Deus, se você não é verdadeiro filho de Deus. Você vai ser destruído no deserto, como o povo de fato foi, porque Deus é justo e Ele manifestará o juízo dele. Outros exemplos que a Bíblia nos traz disso, Jesus fala assim: nos últimos dias muitos virão na minha presença, e sabe o que eles falarão? Senhor, em teu nome eu fiz muito milagre. Jesus, no seu nome eu fiz cego ver, eu fiz aleijado andar. Jesus, no seu nome eu falei em línguas, eu toquei no grupo, eu preguei na igreja, eu fui pastor, eu fui diácono. Senhor, no seu nome eu estudava a escola bíblica. Senhor, no seu nome eu fiz milagre, profecia, eu fiz muita coisa no seu nome. E sabe o que Jesus responde? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Não adianta você ser tudo isso. Não adianta você fazer tudo isso, se você não está de fato nele. E o primeiro exemplo que Judas nos traz é um povo que foi liberto por Deus. É um povo que fazia parte da congregação de Deus. Era um povo que Deus falava face a face. Era um povo que viu os milagres, mas que ficaram e foram destruídos no deserto por causa da incredulidade deles. Então, o primeiro exemplo do juízo e da justiça que Deus traz a nós é de um povo que mesmo fazendo parte da igreja, escolheu ser incrédulo, escolheu murmurar. E quanto a estes, ficaram no deserto e não entraram na terra prometida. E assim é conosco, aqueles que estão na igreja, aqueles que querem se infiltrar, fingir que são de Deus, mas não são. Meu irmão, minha irmã, você não engana Deus. Caim tentou enganar Deus, levando o sacrifício dele. Mas Deus conhecia a intenção da oferta de Caim e a recusou. Assim como durante toda a Bíblia, em Amós capítulo 5, Deus fala uma das frases mais impactantes. Está escrito assim: eu não posso mais suportar os seus sacrifícios. As suas ofertas não me dão prazer. Eu não aguento mais escutar a melodia e a música que vocês cantam. Tudo o que eles estavam fazendo era certo de acordo com a lei. Tinha que sacrificar, eles estavam fazendo sacrifícios. Tinha que ofertar e dizimar, eles estavam dizimando. Tinham que cantar, eles cantavam. Só que por que Deus fala isso? Porque o coração deles estava longe. Eles faziam por mera religiosidade. Deus não cai na sua lábia. Deus conhece o seu coração. Por isso que Judas nos traz este exemplo. Não é só porque Deus libertou o povo do Egito que esse povo foi de fato salvo. Mas somente é salvo aqueles que creem em Cristo e se mantêm nele. Você pode experimentar os milagres de Deus na sua vida. Você pode fazer parte do povo de Deus. Mas se você não estiver de fato com Cristo e nele, você vai ficar no deserto como esse povo fez. Este é o primeiro exemplo de Deus. O segundo exemplo que Judas nos traz é o exemplo dos anjos que pecaram. E aqui eu quero fazer uma pausa.
os estudiosos, pastores, teólogos, têm duas maneiras de ler e entender esse texto dos anjos. A primeira maneira é que este pecado descrito aqui dos anjos é o pecado dos anjos que foram caídos com Satanás, ou seja, quando o diabo ele atenta contra Deus, ele é expulso do céu, e junto com ele a Bíblia fala que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás. A primeira linha dos estudiosos acreditam que estes anjos aqui foram estes que caíram nessa queda angelical junto com Satanás, e agora eles estão presos para o juízo. A segunda, e a maioria esmagadora dos estudiosos, por incrível que pareça, eles acreditam que esses anjos não fazem parte desses anjos que caíram com Satanás, mas que são outros anjos de uma segunda queda angelical, descrita em Gênesis 6, do 1 ao 4. E que queda angelical é essa? É uma queda em que anjos tiveram relacionamentos sexuais com mulheres. E essa é a maioria esmagadora que os estudiosos acreditam. Eu não quero entrar no sermão de hoje em quem está certo e quem está errado, o que aconteceu de fato, e se esses são os anjos que pecaram sexualmente, ou se esses são os anjos de Satanás. Eu acredito que isso pode ficar para uma outra hora. Mas o fato é que fala que anjos pecaram, que não quiseram escutar o que Deus tinha para eles, e agora sofrem o juízo de Deus, confinados em trevas, com algemas eternas para o juízo do grande dia. E por que alguma e a maioria dos estudiosos acreditam que foi o pecado sexual? Em primeiro lugar, é porque no versículo 7 tem uma palavra que fala: de modo semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra pecou sexualmente. Ou seja, ele está falando que assim como Sodoma e Gomorra pecou sexualmente, foi o pecado desses anjos. Essa palavra, de modo semelhante, está ligando anjos com Sodoma e Gomorra. E por mais estranho que isso possa parecer, parece-me que é um ensinamento que Judas quer trazer a nós. E aí, esses anjos que diz o texto, que não mantiveram o seu princípio, mas que deixaram aquilo que Deus criou para eles, Deus os mantém em trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. E o que isso nos ensina? Ninguém escapa do juízo de Deus. Por que Judas quer colocar o exemplo dos anjos que pecaram? Porque Judas está colocando assim: todos estão debaixo do juízo de Deus. Seja nós humanos, seja criaturas celestiais, sejam pessoas fortes, pessoas fracas, ricos, pobres, seres sobrenaturais ou seres humanos, todos os que pecarem estarão debaixo do juízo de Deus. Não é só porque que eles eram anjos que eles poderiam fazer o que querem. Não é só porque a gente é alguma coisa que a gente faz o que quer. Muitas vezes a gente acha que por causa, ainda mais acredito que no Brasil, por causa de certos privilégios ou de riquezas que nós temos, a gente se afasta do juízo. E um exemplo disso é a justiça brasileira. E uma frase que às vezes é muito verdade é que a justiça é cega e a justiça ela é seletiva. A justiça é cega para quem ela quer e ela escolhe quem ela quer julgar. Então, se eu sou determinada pessoa e tenho determinado dinheiro, a justiça não vai servir para mim. Se eu sou ministro de algum lugar, ou se eu sou dono de alguma empresa, eu não vou ser julgado como o cara que ganha um salário mínimo e fez algo errado. Infelizmente, essa é a verdade do nosso país. E o que Judas está querendo trazer, citando esses anjos, é que para Deus não existe maior e menor debaixo do juízo dele. Talvez hoje você possa viver numa justiça cega, numa justiça em que não vai acontecer o que deve acontecer. Talvez você possa ter uma causa na justiça e, meu irmão, minha irmã, talvez você vá perder essa causa, mesmo que injustamente. Talvez você tenha alguma coisa diante dos juízes humanos e eles vão julgar errado. E talvez isso vai acontecer e você vai morrer assim, injustiçado. Só que Judas está querendo nos relembrar que acima de todos os juízes humanos há um Deus justo, em que nada e ninguém escapará do juízo dele. A sua causa será julgada não por um Deus injusto, mas por um Deus justo. Você vai ser visto não como algum coitado ou vai ser afastado do juízo por algo que você tem ou por quem você é. Mas Deus vai julgar justamente
todas as pessoas, sejam seres espirituais ou angelicais que vivem com Ele no céu, ou sejam os humanos, ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapará do dia em que Deus trará todas as maldades do mundo à tona e julgará cada um de acordo com o que fez e cada um de acordo com o que merece. Todos estão debaixo do juízo e da ira de Deus contra o pecado. E o terceiro e último exemplo que Judas traz, que eu quero trazer aqui nessa mensagem, é o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aqui diz o texto, versículo 7. De modo semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza. E por causa disso, elas são postas como exemplo para nós, sofrendo a pena do fogo eterno. E o terceiro exemplo que a Bíblia nos traz é que Deus não deixa passar impune a maldade. Não. Talvez hoje a gente pode olhar para o mundo e ver um mundo mau, um mundo injusto, um mundo onde o pecado reina, um mundo em que cada um segue o seu próprio coração, em que o certo e o errado não exista mais. Mas a Bíblia nos fala e nos relembra para olharmos para Sodoma e Gomorra. E quando a gente olhar para ela e ver que não sobrou nada, servir como um exemplo do juízo de Deus para nós. O que Judas está falando é assim: olhem para a cidade de Sodoma e Gomorra e vejam o que acontece com aqueles que não estão debaixo do juízo de Deus, daqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo. Judas nos relembra qual é o destino daqueles que não têm Deus no seu coração, daqueles que praticam a imoralidade sexual. E o incrível é que nesse texto, no versículo 7, quando ele vai citar de relações sexuais contra a natureza, a ideia no original é que eles foram a carne estranha, a carne diferente. Ou seja, aqui elenca duas ideias. A primeira ideia é que Deus criou macho e fêmea, e a relação sexual pura, segundo Deus, é uma relação sexual entre homem e mulher debaixo do matrimônio. E a ideia do texto é que eles tiveram relações sexuais contra a própria natureza, diferentes. E isso não só engloba relações de sexos iguais, de mesmo gênero, como homem e mulher, mas isso elenca gerações de, por exemplo, zoofilia, ou gerações, por exemplo, de necrofilia, e todas as possíveis relações sexuais antinaturais possíveis que vocês possam relembrar ou imaginar. A ideia não é só uma relação sexual de homossexualidade aqui no texto, mas a ideia principal é de uma relação sexual contra a própria natureza humana. Pessoas que foram num nível de depravação sexual terrível, do qual nunca houve. Então Deus está falando, o juízo para quem pratica coisas deste nível é como o de Sodoma e Gomorra. Olhem para esta cidade, e é isto que os aguarda. É isso que Judas está querendo nos relembrar. É uma depravação moral daquela cidade mais do que qualquer uma já vista. A ponto que quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra e fala, Deus, mas se tiver 10 justos, salva essa cidade. Deus fala, se tivesse 10 eu salvaria, mas não tinha um sequer. O único mais ou menos justo é Ló. E se você ler o relato bíblico, Ló nem é tão justo assim. Ló não queria ir embora da cidade. Até que quando Deus está soltando fogo na cidade, Ló fala assim, não, deixa eu ficar naquela cidadezinha que é perto. E depois, se a gente vê o texto, Ló se embriaga e as próprias filhas têm relações sexuais com ele. Ou seja, Ló não era tão bonzinho assim. Era uma cidade onde não havia um justo sequer. Era uma cidade onde a depravação moral, em especial modo, a depravação sexual, atingiu níveis nunca antes vistos. E eu acredito que é o rumo em que a pós-modernidade tem levado. Hoje em dia temos vivido ambientes onde relações sexuais não têm mais critérios, onde a idade não é mais um critério, onde o matrimônio não é mais um critério, onde o sexo, de acordo com a Bíblia, macho e fêmea não é mais um critério, e temos visto uma sociedade que tem tentado normalizar isto.
Casamentos contra os princípios bíblicos acontecendo em igrejas, com pastores efetuando estes matrimônios. E não só isso, a gente vê uma agenda do mundo contemporâneo de normalizar casamentos bizarros ou relacionamentos sexuais bizarros de homens de 70 anos com mulheres de 16. Músicas falando disso. Nós vivemos em uma agenda em que cada vez mais o mundo tem caminhado a se tornar como Sodoma e Gomorra. Só que Judas vem a nos relembrar: olha o que aconteceu com essa cidade. É assim que vocês querem estar? É este caminho que vocês querem seguir? E aí, serve como a Bíblia fala, são colocadas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então vem uma pergunta: será que nós temos nos conformado com a cultura do mundo? Com uma cultura que tenta voltar para Sodoma e Gomorra, onde Deus é amor e o que importa é amar? Será que temos nos conformado a uma cultura onde não existe verdade absoluta? Onde Deus não está nem aí com o jeito que eu vivo ou com o jeito que eu me relaciono? A Bíblia nos coloca de exemplo o que aconteceu com essa cidade, para sermos uma luz no meio das trevas e a não nos conformarmos como eles, mas como diz a Bíblia, não se conformando com o mundo, mas sendo transformados pela renovação da mente, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero concluir dizendo: Deus não deixa o pecado impune. Não. Talvez a gente possa ter a falsa sensação que Deus pode cair na nossa lábia. Talvez a gente possa ter a falsa sensação que Deus, sabe, tem dó da gente. E uma das frases que mais se ouve hoje em dia é: Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que eu passo. Eu sou falho. Sabe, Deus me entende. Será que Deus não vai ter amor? Pô, Ele sabe como eu sou. Ele sabe como eu vivo, sabe que é difícil. Meu irmão, Deus nunca quis que você fosse como você é. Deus nunca te aceitou do seu jeito. Porque se assim fosse, Ele não teria enviado Jesus para morrer no seu lugar e para você ser parecido com Ele. Então toda essa ideia, de acordo com a Bíblia, em especial o modo que Judas tem nos relembrado, é mentira. E hoje eu quero acordar a gente, para a gente sair desse engano religioso e dessa mentira. De um Deus que só é amor, amor, amor e graça, para um Deus que ao mesmo tempo que ama, é um Deus que vai julgar todos os homens e todas as mulheres. Eu não quero enganar você. Eu não quero que no dia do juízo final você fale: Gustavo, mas você não me avisou. Gustavo, por que você não me disse isso? Não, eu estou dizendo, de acordo com a palavra de Deus, Deus vai julgar você, Deus vai julgar a mim, e nenhum pecado será oculto da presença dEle. Deus julgará todas as nossas ações, e todos aqueles que forem encontrados ímpios serão lançados no lago de fogo com o inferno, e é este exemplo que Judas traz. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas é a verdade bíblica. Não adianta a gente pregar um evangelho de amor e de boas novas que não relembre a condição do pecador e o destino daquele que vive no pecado, a morte eterna. Ou seja, em primeiro lugar, concluindo, Deus julgará a incredulidade. Não adianta você vir para a igreja, colocar a roupa de ver Deus, sentar, ser batizado ou não, cantar, fazer tudo, se você de fato não tem o seu coração firmado nele. Deus sabe de verdade e Deus julgará a incredulidade. E assim como o povo de Deus que experimentou a libertação, mas depois foi destruído, aqueles que estão no meio da igreja e acham que podem engambelar Deus, no dia que Jesus voltar, serão destruídos de igual forma. Em segundo lugar, não há favoritismo diante do julgamento de Deus. Não é porque você é rico, não é porque você já fez muita coisa na igreja, não é porque você fala línguas, não é porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa que Deus vai julgar você diferente. Deus julga todos iguais, sejam anjos, sejam homens. Todos estão iguais debaixo do julgamento de Deus. Ricos e pobres estão debaixo do justo juiz que julgará todas as pessoas. E em terceiro lugar, Deus não deixa impune a depravação moral e sexual. Mas Deus julga, e Sodoma e Gomorra é um exemplo claro de um Deus irado contra o pecado. E eu quero terminar falando, sim,
Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Não existe isso. De que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Fala isso para Sodoma e Gomorra. Fala isso para o povo do Egito que morreu e deixou as suas sandálias no deserto. Como que Deus não odeia o pecador? Deus odeia o pecador sim, porque o pecado não acontece sozinho. Para o pecado acontecer, tem que ter um pecador pecando. Pare de acreditar nessa mentira. Ah, Deus ama o pecador. Não ama. Deus odeia o pecador e só existe um destino para o pecador. Só existe um destino para eu e você que vive em pecado, a morte e o inferno. E essa é a verdade bíblica. Só que debaixo de um Deus que odeia o pecado e odeia o pecador, debaixo de um Deus que julgará todos os pecados e condenará toda a humanidade que pecou ao inferno, a sua pergunta pode ser igual à minha, e é igual que eu estou tendo agora. Quem escapará desse juízo? Porque eu acredito que se você fizer uma boa reflexão, você vai para o inferno junto comigo, se depender da gente. Se a gente fizer uma boa reflexão, ninguém é bom o suficiente para o céu. Não. A gente é orgulhoso, a gente é mau. A gente nasce perdido nos nossos pecados. Somos duros de lidar. Somos teimosos. Somos incrédulos. Testamos Deus. Ah, meu irmão, diante de tudo isso que foi pregado e foi visto, a única verdade que nos rodeia é uma: nós merecemos o inferno e o juízo de Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém é tão bom e tão justo a ponto de Deus olhar e falar: parabéns, você merece palmas. Não. Nós somos aqueles que têm a ira de Deus sobre nós. E não sou eu que estou querendo inventar teologia e inventar a roda. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Romanos capítulo 1, que você vai ver. A ira de Deus está sobre todos os homens e sobre todas as pessoas. E todos nós aguentamos e temos só um destino: a morte. Olha o que diz a partir do versículo 17, é um texto extenso. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que sufocam a verdade pela injustiça. E aí o texto vai falar do versículo 19 até o versículo 32, de pessoas que, embora conheceram Deus, rejeitaram Deus. Versículo 23, substituíram a glória de Deus por imagens, semelhante a homens e corruptíveis. E aí fala que Deus entrega eles ao pecado, porque substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a si mesmos, a criatura em vez do Criador. E aí falam que são, versículo 29, são cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, caluniadores, inimigos de Deus, insensatos, conheceram, versículo 32, o bom decreto de Deus, mas que declara eles dignos de morte. E os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas aprovam os que praticam essas coisas erradas com eles. Ou seja, a ira de Deus está sobre o mundo, está sobre o pecado e sobre o pecador. E aí no capítulo 3 de Romanos, olha o que diz. Como está escrito, versículo 9. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos tornaram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O que está falando? O que esses textos estão dizendo? Que toda a humanidade só tem um destino, que todos nós nascemos só com um destino, a morte eterna. Esse texto mostra que nós somos maus, que nós estamos debaixo da ira de Deus, que nós somos inimigos de Deus, que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Nós estamos debaixo da ira e do destino do inferno. É isso que nos aguarda. Assim como Deus destruiu Sodoma, assim como Deus destruirá os anjos e destruiu o povo do Egito, o que nos aguarda é o destino de destruição de Deus. Porque se Deus for justo, nós seremos destruídos e morreremos. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que eu quero concluir dizendo, há uma maneira de escapar desse juízo de Deus que você e eu merecemos. Há um jeito de contornar essa situação. E esse jeito tem um só nome: Jesus Cristo.
Ele é o único que é capaz de te desviar desse foco da ira de Deus. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, que era destinada a você e era destinada a mim, Jesus sofreu na cruz no seu lugar. Todo o ódio de Deus sobre o pecado e sobre o pecador foi destinado ao Filho dele. Então na cruz Jesus sofreu toda a dor do pecado que nós merecíamos, todo o destino de morte que a gente merecia, Jesus sofreu na cruz. Porque se Deus é justo, alguém teria que morrer. Deus não pode simplesmente passar uma borracha e falar, não, tudo bem, você vai ser salvo, eu deixo. Se Deus fizesse isso, Ele seria injusto. Se Deus me salvasse, Ele seria injusto, porque eu não mereço. Então como que Ele soluciona essa equação? Como Deus soluciona esse problema? O Gustavo merece ir para o inferno. E se eu sou justo, eu tenho que punir ele e mandar ele para o inferno. Como que Deus soluciona esse problema? Foi através de Jesus Cristo. Porque todo o castigo que o Gustavo, que eu merecia, Jesus sofreu no meu lugar. De modo que quando eu tenho fé em Cristo, todos os meus pecados são perdoados. E o meu destino não é mais a ira de Deus, mas agora o meu destino é o céu. E é a salvação que Jesus me entregou na cruz. Então como você pode escapar desse juízo? Como você pode escapar da ira de Deus? Através de Jesus Cristo. Creia em Cristo, se lance na cruz, se batize em nome dEle, faça aquilo que Ele o mandou, viva pela graça de Deus e você será salvo. Porque como diz em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia em Cristo e esse juízo será não mais destinado a você, porque Cristo tomou no seu lugar. Aquele que merecia a vida recebeu a morte, para que todos os que mereçam a morte através dele recebam a vida. Jesus trocou de lugar com você, meu irmão. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ser condenado. Você não precisa ser como esse povo do Egito. Você não precisa ser como Israel, que foi incrédulo. Você não precisa ser como Sodoma e Gomorra. Há uma maneira de você escapar desse destino. Salve-se. Corra desse destino cruel. Se apegue em Jesus, que é o seu Salvador. E aí não é mais um juízo terrível que te aguarda, mas é uma nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, mais choro, mais pecado, porque todas essas coisas passaram, e o Deus estará na nova Jerusalém, e enxugará dos seus olhos as lágrimas, e te chamará de filho, e você herdará todas essas coisas, como diz em Apocalipse 21. Creia em Cristo. Creia que o sacrifício dele é suficiente para você. Creia que ele desviou a ira de Deus, que em vez de atingir você, atingiu o Filho dele na cruz. E honre este sacrifício. Porque como diz na palavra, vocês foram comprados por um alto preço. Que nós possamos viver então, de acordo com esse sacrifício, de acordo com essa nova vida que Deus nos deu. Uma vida não mais de pessoas que merecem e que estão caminhando rumo ao inferno, mas uma vida de pessoas que foram salvas pela graça, pessoas que escaparam do juízo, que mesmo sem merecer, receberam por Jesus a salvação e a vida eterna. E isso nos elenca duas práticas finais a termos. Em primeiro lugar, você sabe com certeza de pessoas que você convive que estão caminhando rumo ao inferno. O que você vai fazer sabendo disso? Você vai deixar ela ir para o inferno sem não ter falado nada uma vez só? Será que a gente vai ser arrogante a esse ponto? Será que a gente vai ver os nossos amigos, os nossos parentes caminhando rumo à perdição que um dia a gente merecia? E a gente sabe a solução disso. A gente sabe como ela pode escapar disso. E a gente vai ficar quieto. Será que o nosso amor esfriou a ponto da gente conviver todos os dias com uma pessoa que vai ter como destino o inferno e não falar nada para ela? Eu te convido a junto comigo a gente refletir sobre isso. A termos mais uma vez uma postura missionária.
a sermos pessoas que falam: eu merecia o inferno, mas Jesus me salvou. E se Ele salvou o pior dos pecadores, que era eu, Ele também pode salvar você. Mais uma vez eu te convido a pregar esse evangelho, a pregar essa boa notícia. Você não merece mais a morte, há um jeito de você escapar disso. Você não precisa ir para o inferno, há um jeito de se livrar do juízo de Deus. E esse jeito se chama Jesus Cristo. Creia nele, viva nele, e você e todos aqueles que crerem em Jesus serão salvos. Hoje é dia da gente se voltar para Deus, de fugir do pecado, de não sermos como esses 3 exemplos, mas a partir de Cristo e da obra dele, nós vivermos a nova vida que ele nos garantiu. Que a gente possa ser essas pessoas que experimentaram a salvação desse juízo e que agora pregam o evangelho para que mais pessoas possam experimentar essa glória que Cristo nos proporcionou. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Nós estávamos terrivelmente perdidos por causa dos nossos pecados. Mas na cruz, Jesus Cristo, como diz Isaías 53, foi aquele que foi moído por causa do seu pecado, oprimido do Deus por causa das suas transgressões. Como uma ovelha muda e calada, ele foi levado ao matadouro. E sem reclamar por um momento, e sem merecer a morte, ele se entregou e nu na cruz, sofrendo toda a vergonha e aguentando todo o pecado da humanidade sobre os ombros. Ele morreu com um propósito: te trazer a vida, fazer com que você não sofra esse juízo. Então que hoje, nessa manhã, você possa se apropriar do sacrifício de Cristo. Ore comigo e fale: Deus, eu me aproprio desse sacrifício que o Senhor fez na cruz. Eu o aceito, eu me arrependo dos meus pecados. Eu acredito que na cruz o Senhor sofreu por mim para me trazer a salvação. Creia que a morte de Jesus é substitutiva, trocou de lugar com você. Você não merece mais a morte, mas agora o que te aguarda é a vida. Entregue, lance os seus pecados sobre Ele. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há maldade que Ele não perdoa, porque Ele sofreu essa maldade no seu lugar. Você não é tão injusto que Deus não possa te perdoar, porque o Filho dele o levou na cruz. Então não tenha vergonha. Como diz em Hebreus capítulo 11, através de Cristo agora nós temos livre acesso e confiança para termos contato com Deus. Use essa confiança. Fale com Deus agora neste momento comigo, para falar que Deus, eu sou salvo pela graça dEle. Eu tenho certeza porque Cristo morreu por mim e agora eu sou salvo e fui salvo. E além disso, ore para ser uma missionária, um missionário aonde você está plantado para levar essa boa notícia da salvação de Deus a todos aqueles que estão perdidos. Ore comigo em nome do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos nessa passagem, Deus. Que o Senhor continue operando nos nossos corações, nos dando essa certeza da salvação, essa certeza que fomos salvos pela sua graça, essa certeza que mesmo sem merecer, mesmo perdidos dos nossos pecados, o Senhor olhou para nós com amor. Só que não foi um amor vazio, não foi um amor que não custou nada, mas nós sabemos que custou a vida do seu filho, custou aquele que não tinha pecado. Então que nós possamos honrar este sacrifício de Jesus através das nossas vidas, vivendo uma vida nossa, não mais de acordo com os nossos desejos, mas de acordo com a sua vontade, Deus. E nós agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos porque um dia o Senhor olhou com amor para o mais terrível dos pecadores. Porque um dia o Senhor decidiu se entregar por homens e mulheres que mereciam a morte. E é impossível entender ou explicar isso, porque o seu amor foi incondicional. O Senhor não nos amou porque a gente fez algo, mas o Senhor nos amou ainda quando estávamos na lama, a ponto que hoje o Senhor é capaz de salvar e de amar qualquer um que se achegar a Ele.
Então hoje nós nos achegamos ao Senhor Jesus. Nós queremos experimentar a sua salvação, Deus. Nós acreditamos que na cruz o Senhor levou os nossos pecados, transformou as nossas vidas e nos deu a salvação para a sua glória, Pai. E por causa de toda a sua obra, nós oramos para que o Senhor mude a nossa conduta. Não deixe a gente se acostumar com as coisas, não deixe a gente se conformar com as pessoas, mas cria em nós um coração que busca pelo Senhor, um coração que prega o Evangelho, um coração que não se acostuma com o fato de alguém ir para o inferno, mas um coração que ora, que intercede, para que o Senhor possa manifestar a sua salvação a todos os que crerem no seu nome. E eu oro, Pai, concluindo, que o Senhor nos envie. Nos envie, Pai, a todos estes que precisam da sua salvação. Nos envie como missionários, como pessoas que pregam essa boa notícia. Nós não precisamos morrer eternamente, mas através de Jesus nós temos a vida eterna. Dê-nos sabedoria, dê-nos a capacitação para que sejamos pregadores do Evangelho, aonde quer que nós estejamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, tua glória eterna, pois a majestade e força este rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois
grande Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça. Glória a Deus. É este Cristo que foi a justiça de Deus para a nossa salvação. É o que ele fala em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação, não há justiça, não há liberdade, não há nada fora de Cristo. É somente através de Cristo que somos salvos. Só somos salvos pela graça e pelo sacrifício dele. Não é através de penitências, não é através de outras religiões, não é através de doutrinas de homens. A única coisa que salva, o único caminho que nos liberta, a única palavra de Deus para a sua vida é Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu para que tivéssemos mais uma vez contato com Deus. Glória a Deus por isso. Nós estamos caminhando para o final de mais um culto e nós agora vamos